Os filhos daquele milionário viúvo não estavam dormindo de jeito nenhum, até que a nova babá, uma mulher negra, fez algo que mudou tudo. Aquela mulher está drogando as crianças. A acusação de Glória, a governanta, ecoou pelo elegante salão da mansão Medeiros como um tiro. Senhor João, não é possível que duas crianças que passavam a noite acordadas agora durmam como anjos. Ela está fazendo algo errado com essas meninas. Keila Santos, de apenas 28 anos, ficou parada no centro do salão de mármore, observando a governanta de 60 anos gesticular dramaticamente na frente de seu patrão. As acusações não a surpreenderam. Na verdade, ela havia previsto aquele momento exatamente 3 semanas antes, quando aceitou cuidar das gêmeas de 4 anos que aterrorizavam babás há 6 meses. João Medeiros, um magnata do mercado imobiliário e viúvo inconsolável, olhava entre sua governanta de 15 anos de casa e a jovem babá negra que havia transformado sua casa, de um lugar de gritos constantes, em um oásis de paz. Pela primeira vez desde a morte de sua esposa, suas filhas, Bruna e Clara, dormiam 8 horas seguidas todas as noites. Glória, essas são acusações muito sérias, ele murmurou, visivelmente incomodado com a situação. Sérias, senhor João? Essa pessoa chegou aqui da periferia de São Paulo sem nenhuma referência decente. Glória cuspiu as palavras como veneno. E de repente nossas meninas, que gritavam de pesadelos todas as noites, dormem como bebês. Algo está muito errado. Keila respirou fundo, seus olhos encontrando brevemente os de João. Havia algo naquele olhar. Não era apenas gratidão pela paz que ela havia trazido para a casa, mas uma curiosidade genuína sobre quem ela realmente era. Por que uma mulher com sua educação refinada e conhecimento impressionante em desenvolvimento infantil aceitaria um trabalho que fazia outras babás fugirem em lágrimas? Se o senhor insiste em investigar meus métodos, Keila disse com uma calma que fez Glória hesitar por um momento. Sugiro que instalemos câmeras no quarto das meninas. Assim, todos podem ver exatamente o que acontece durante as noites. A sugestão pegou a todos de surpresa. Uma pessoa culpada nunca pediria mais vigilância. João franziu a testa, estudando o rosto sereno da babá. Havia algo em seu comportamento, uma confiança inabalável que não se encaixava em uma simples cuidadora de crianças. Nos últimos dias, ele havia notado detalhes estranhos. Keila falava 3 idiomas fluentemente, citava estudos de neurociência infantil com precisão acadêmica e tinha uma presença que fazia até mesmo visitantes importantes respeitarem suas opiniões sobre as crianças. 3 semanas antes, quando a agência de empregos havia ligado oferecendo seus serviços, ele estava desesperado. 6 babás haviam pedido demissão em menos de 2 meses. Bruna e Clara, traumatizadas pela morte súbita da mãe em um acidente de carro, passavam as noites gritando, chorando, recusando-se a dormir. A casa inteira estava em um estado de exaustão. Glória sempre deixara clara sua opinião sobre esse tipo de gente, cuidando de crianças de famílias de bem. Mas quando Keila chegou naquela primeira tarde, algo mudou instantaneamente. As gêmeas, que normalmente eram hostis a estranhos, se aproximaram dela com curiosidade. E naquela primeira noite, milagre, elas dormiram por 6 horas seguidas. Câmeras! Glória gaguejou claramente sem esperar aquela resposta. Bem, isso não é necessário se ela apenas... Na verdade, Keila interrompeu tirando o celular do bolso. Eu já gravei algumas de nossas rotinas noturnas para documentar o progresso das meninas. Gostaria de ver? Houve um silêncio absoluto. João notou uma mudança sutil na expressão de Glória, de desafio para algo próximo ao pânico. Ali, no centro daquele salão onde gerações de famílias privilegiadas haviam tomado decisões sobre o destino de funcionários, Keila se mantinha firme, guardando segredos poderosos demais para serem revelados antes da hora certa. Se essa história de preconceito disfarçado de preocupação tocou você, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que aconteceu em seguida mostraria que subestimar as pessoas pela aparência pode ser o maior erro de sua vida. Glória não estava disposta a recuar. Em seus 15 anos trabalhando para a família Medeiros, ela havia construído uma reputação de lealdade inquestionável e não permitiria que uma oportunista destruísse sua posição privilegiada na casa. Senhor João, o senhor precisa entender o que está acontecendo aqui, ela insistiu, caminhando até a janela que dava para o jardim, onde Bruna e Clara brincavam pela primeira vez em meses. Essa mulher aparece do nada, sem referências decentes de famílias
respeitáveis e de repente ela tem poderes mágicos com as crianças. Por favor. João observou suas filhas correndo livremente pelo gramado, suas risadas ecoando pela primeira vez desde o funeral da mãe. Era impossível negar a transformação. Elas estavam comendo regularmente, dormindo 8 horas por noite e até mesmo haviam voltado para a pré-escola sem ataques de pânico. Glória, talvez você esteja exagerando. As meninas, claramente, as meninas estão sendo manipuladas. A governanta interrompeu, sua voz subindo um tom. E o senhor não vê porque está desesperado por uma solução. Mas eu conheço o tipo dela. Chegam humildes, fazem milagres temporários e depois começam a pedir favores. Primeiro um aumento, depois presentes caros para a família, depois acesso às suas contas. Keila permaneceu imóvel, assistindo à performance dramática de Glória com uma expressão serena que só irritava mais a governanta. Na verdade, aquela reação era exatamente o que ela esperava desde o primeiro dia. 3 semanas antes, quando desceu do ônibus na esquina da mansão Medeiro, Keila sabia exatamente onde estava se metendo. Crescendo em São Paulo, filha de uma faxineira que trabalhava para famílias ricas, ela havia testemunhado a mesma dinâmica inúmeras vezes. Funcionários antigos protegendo seu território contra recém-chegados, especialmente quando esses recém-chegados não se encaixavam no perfil certo. O que Glória não sabia era que Keila Santos tinha um mestrado em psicologia infantil pela USP, havia trabalhado como consultora de trauma pediátrico em 3 hospitais e havia escolhido aquele trabalho por razões muito específicas que nada tinham a ver com dinheiro. Sabe o que mais me incomoda? Glória continuou, agora claramente perdendo a compostura. É a calma dela. Uma mulher normal estaria nervosa sendo acusada de drogar crianças, mas olhe para ela. Está ali como se soubesse algo que nós não sabemos. João franziu a testa. Ele tinha que admitir que a observação de Glória tinha algum mérito. Keila realmente exibia uma confiança quase perturbadora, como alguém que estava 3 passos à frente de todos os outros. Na verdade, Keila disse suavemente, eu sei algo que vocês não sabem. O silêncio foi absoluto. Glória empalideceu ligeiramente, como se tivesse acabado de invocar algo que não estava preparada para enfrentar. Eu sei que Bruna acorda às 2h30 da manhã, porque sonha que está caindo, assim como a mãe dela fez quando o carro capotou. Keila continuou, sua voz mantendo a calma. Eu sei que Clara não consegue dormir até verificar que todas as portas estão trancadas, porque em seu subconsciente, a casa não é mais segura desde que a mamãe saiu e não voltou. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ela sabia detalhes tão específicos sobre os pesadelos de suas filhas? Ele nunca havia contado a ninguém sobre o acidente, sobre como Amanda havia sido encontrada. Eu também sei, Keila continuou, agora olhando diretamente para Glória, que a senhora tem dito às outras babás da vizinhança que essa família precisa de alguém da mesma posição social para cuidar das meninas. Mensagens muito interessantes no grupo de WhatsApp das profissionais domésticas de elite, não são? O rosto de Glória foi de pálido a vermelho em questão de segundos. Como a senhora? Eu nunca? Ah, mas a senhora fez. A senhora até sugeriu que eu provavelmente estava aqui para dar um golpe no viúvo solitário. Isso é uma citação direta de suas mensagens da última quinta-feira. João se virou lentamente para Glória, uma expressão de descrença crescendo em seu rosto. Isso é verdade? A governanta gaguejou, claramente em pânico. Como aquela mulher tinha acesso às suas mensagens privadas? E por que ela parecia saber exatamente quais botões apertar? Keila permaneceu calma, mas seus olhos brilhavam com algo que Glória finalmente reconheceu como perigo. Ali estava uma mulher que não apenas conhecia seus segredos, mas havia vindo preparada para aquele exato confronto. A verdade, Sr. Medeiros, é que eu aceitei este trabalho porque sua família precisa de muito mais do que apenas uma babá. E Glória, ela sorriu suavemente, tem ativamente impedido qualquer progresso real nesta casa há muito mais tempo do que o senhor imagina. Pela primeira vez desde que conhecia a governanta, João viu medo genuíno em seus olhos. E pela primeira vez, desde que havia contratado Keila, ele começou a suspeitar que havia muito mais nessa mulher tranquila do que parecia. Cada acusação que Glória fazia parecia apenas fortalecer algo dentro de Keila. Uma força silenciosa que crescia em proporção direta à injustiça que estava sendo tentada impor a ela. Como se cada ato de desprezo estivesse alimentando um plano muito maior do que qualquer um dos presentes poderia imaginar. Quer saber a verdade sobre o que está acontecendo nesta casa? Keila perguntou, sua voz mantendo aquele tom calmo que estava começando a perturbar até mesmo João. Então vamos começar do começo. Ela caminhou até a mesinha lateral e pegou uma pasta de couro que João nunca tinha visto antes. Glória, a senhora tem certeza de que quer continuar com essa
essas acusações? Porque uma vez que eu abrir essa pasta, não haverá volta. O pânico nos olhos da governanta era quase palpável agora. Senhor João, ela está tentando nos intimidar. Isso é exatamente o tipo de comportamento manipulador de que eu estava falando. Mas João observava, fascinado pela transformação que acontecia diante de seus olhos. A mulher que ele havia contratado como babá estava revelando camadas de complexidade que desafiavam completamente suas expectativas. Keila não era apenas educada, ela era estratégica. Ela não era apenas competente, ela era formidável. 3 semanas atrás, quando aceitei este trabalho, Keila continuou, abrindo a pasta. Não foi porque eu precisava desesperadamente de um emprego. Foi porque recebi uma ligação muito interessante de alguém que o senhor conhece bem. Ela puxou uma gravação de áudio do seu celular. Doutora Patrícia Diniz, a pediatra que tem tratado Bruna e Clara há 2 anos. Ela me contatou depois que Glória ligou para questionar minha competência profissional antes mesmo de eu começar a trabalhar aqui. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Glória, você ligou para a pediatra das meninas? Eu só queria verificar se ela conhecia essa pessoa. Glória gaguejou, percebendo que havia caído em uma armadilha que nem sabia que existia. Keila apertou o play. A voz clara da doutora Patrícia ecoou pela sala. Glória, preciso lhe dizer algo. Keila Santos não é apenas uma babá comum. Ela tem um mestrado em psicologia infantil e é especialista em trauma pediátrico. Quando soube que ela havia aceitado as gêmeas Medeiros, fiquei intrigada. Uma profissional do calibre dela não aceita trabalho doméstico por necessidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som abafado das crianças brincando no jardim. João olhou para Keila como se a estivesse vendo pela primeira vez. Você tem um mestrado? Pela Universidade de São Paulo. Trabalhei no Hospital Infantil de São Paulo por 5 anos antes de abrir minha própria clínica de trauma infantil. Keila sorriu suavemente. A questão, Sr. Medeiros, é por que uma psicóloga especializada em trauma fecharia uma clínica bem-sucedida para trabalhar como babá? Glória estava visivelmente em pânico agora. Isso não faz sentido. Se você é tão qualificada, por que eu aceitei um trabalho que paga 1/10 do que eu ganhava? Keila completou a pergunta. Porque não era sobre dinheiro, Glória. Era sobre justiça. Ela puxou uma série de documentos de sua pasta. 6 meses atrás, João, o senhor demitiu um funcionário de sua empresa por incompatibilidade cultural. O senhor se lembra de Marcos Dias, o engenheiro negro que projetou o seu mais recente complexo residencial? João franziu a testa, visivelmente desconfortável. Marcos, sim, houve alguns problemas. Os problemas foram que Glória sugeriu ao seu gerente de recursos humanos que funcionários como ele talvez não se encaixassem na imagem da Medeiros. Keila colocou um documento sobre a mesa. E-mail datado de 3 de março, copiado para 5 pessoas da diretoria. Glória empalideceu. Como você tem acesso a e-mails internos da empresa? Porque Marcos Dias é meu irmão mais novo. A revelação atingiu a sala como uma bomba. E quando ele me contou sobre a discriminação sistemática que sofreu aqui, decidi investigar pessoalmente o ambiente familiar que criou esse tipo de mentalidade profissional. João sentou-se pesadamente em uma poltrona, processando as informações. Sua governanta, em quem ele havia confiado por 15 anos, havia interferido ativamente em decisões de negócios baseadas em preconceito racial. E a mulher que estava transformando a vida de suas filhas era a irmã do homem que ele havia demitido injustamente. Marcos perdeu o emprego 2 dias antes do nascimento de seu 3º filho. Keila continuou, sua voz adquirindo uma intensidade controlada. Ele passou 4 meses desempregado, quase perdeu a casa, e sua esposa sofreu de depressão pós-parto sem tratamento adequado porque não tinha um plano de saúde. Eu não sabia, João murmurou, genuinamente chocado. Claro que não. Glória se certificou de que o senhor nunca soubesse. Keila se virou para a governanta. Porque pessoas como a senhora operam nas sombras, sussurrando veneno nos ouvidos daqueles com poder de decisão, plantando sementes de dúvida sobre a competência de pessoas que a senhora considera inadequadas. Glória tentou uma última cartada desesperada. Senhor João, ela está aqui para nos prejudicar. É uma armadilha. Ela planejou tudo isso. A senhora está certa, Glória. Eu planejei tudo isso. Keila sorriu, mas havia algo perigoso naquele sorriso. Mas não para prejudicar ninguém. Eu planejei para expor a verdade sobre como o preconceito opera em famílias como esta. Como ele se infiltra em tudo, desde as decisões domésticas até as corporativas. Ela pegou o telefone e mostrou a ele uma série de mensagens. Todas as nossas conversas nos últimos 21 dias foram gravadas com consentimento legal. Eu a informei no meu primeiro dia que estaria documentando meu trabalho para fins profissionais. Cada
Cada comentário racial, cada tentativa de sabotagem, cada vez que a senhora tentou interferir na minha relação com as crianças, João observou Glória desmoronar diante de seus olhos. A mulher que ele havia respeitado como um pilar de sua casa havia sido sistematicamente exposta como alguém que operava a partir de preconceitos profundos e perigosos. As gêmeas estão dormindo porque finalmente tem alguém que entende de trauma infantil cuidando delas, Keila disse. Não porque estão sendo medicadas, mas porque estão sendo tratadas por uma profissional qualificada que reconhece os sinais de luto não processado em crianças pequenas. Ela fechou a pasta e olhou diretamente para João. A questão agora é: o que o senhor vai fazer com essas informações? Vai continuar a permitir que pessoas como Glória influenciem suas decisões sobre funcionários e sobre suas próprias filhas? Naquele momento, Bruna e Clara entraram correndo pela porta, suas bochechas coradas de brincar. Papai, Keila, a gente achou um ninho de passarinho no pé de ipê. A inocência radiante das crianças contrastava fortemente com a pesada tensão no ar. Keila se ajoelhou para cumprimentá-las, e João observou suas filhas se apegarem a ela com uma confiança que havia levado meses para se desenvolver com qualquer adulto após a morte da mãe. Por um momento, ao observar a cena, suas filhas finalmente felizes, a governanta em quem ele confiara exposta como preconceituosa, e a mulher que havia salvado sua família revelando-se como alguém que buscava justiça para seu próprio irmão, João percebeu que estava no centro de uma lição sobre como o privilégio e o poder podem ser usados tanto para perpetuar a injustiça quanto para corrigi-la. Mas o que nem João nem Glória sabiam ainda era que Keila havia documentado muito mais do que conversas e mensagens. Ela havia descoberto conexões entre a discriminação doméstica de Glória e as práticas corporativas da Medeiros, que iam muito além do caso de seu irmão. Conexões que, uma vez reveladas, não apenas destruiriam uma carreira, mas potencialmente reescreveriam a forma como toda a elite empresarial da cidade pensava sobre responsabilidade social e as consequências de seus preconceitos. A entrada das gêmeas quebrou a tensão momentaneamente, mas Keila sabia que aquele era exatamente o momento que ela esperava há semanas. Bruna, Clara, que tal mostrarem para o papai e para a Glória o desenho que vocês fizeram ontem sobre a nossa rotina noturna? As meninas correram animadas para pegar seus desenhos, deixando os três adultos em um silêncio pesado. Glória vê o momento para tentar um último ataque desesperado. Senhor João, ela está manipulando até as crianças. Isso é a prova de que... Glória, Keila a interrompeu suavemente pegando seu tablet. A senhora tem certeza de que quer continuar? Porque ainda temos 15 minutos de filmagem da festa de aniversário da Bruna no mês passado, quando a senhora disse para a senhora Pereira que pessoas como eu não deveriam ter acesso a crianças de famílias tradicionais. O rosto de Glória passou de vermelho para um branco mortal. A festa de aniversário havia sido um importante evento social, com pelo menos 20 famílias da elite presentes. Se aquelas gravações se tornassem públicas, eu também tenho suas mensagens para o grupo de WhatsApp das babás executivas Premium. Keila continuou, deslizando a tela, onde a senhora compartilhou fotos minhas sem permissão, especulando sobre minhas verdadeiras intenções com a família. João se aproximou, pegando o tablet das mãos de Keila. Suas feições endureceram enquanto ele lia as mensagens. Glória, você compartilhou fotos da babá das minhas filhas com estranhos, discutindo nossa vida particular? Senhor João, eu só estava sendo cautelosa. Cautelosa? A voz de João subiu um tom. Você violou a privacidade da minha família, espalhou informações pessoais e ainda teve a audácia de interferir nas minhas decisões de negócios baseadas em preconceito racial. Keila observava a dinâmica com satisfação controlada. Ela havia planejado cada revelação cuidadosamente, sabendo que o orgulho de João como pai e empresário seria a arma mais poderosa contra a influência tóxica de Glória. Mas tem mais, ela disse, abrindo outra pasta em seu tablet. Glória, a senhora se lembra de ter recomendado a demissão de 3 funcionários negros da Medeiros nos últimos 2 anos? Sempre com justificativas aparentemente técnicas. O silêncio foi absoluto. João olhou para sua governanta como se a estivesse vendo pela primeira vez. Juliana Matos, analista financeira, demitida depois que Glória sugeriu que pessoas como ela talvez não se encaixassem na cultura corporativa conservadora da empresa. Davi Rocha, arquiteto, transferido para o departamento menos prestigiado depois que Glória comentou sobre sua adequação ao perfil da clientela. E meu irmão Marcos, é claro. Como você tem acesso a essas informações internas?
João perguntou, genuinamente confuso. Porque depois que Marcos foi demitido, comecei a investigar sistematicamente os padrões de demissão em sua empresa. Descobri que Glória estava em contato regular com 5 pessoas em seu departamento de recursos humanos, sempre oferecendo insights sobre funcionários com base em observações que ela fazia durante eventos sociais e reuniões familiares. Keila mostrou a ele uma planilha detalhada. Nos últimos 3 anos, 16 funcionários negros ou latinos foram demitidos ou rebaixados da Medeiros Indústria. Em 60% dos casos, havia um e-mail ou telefonema de Glória nos arquivos, sempre sugerindo preocupações culturais ou questões de adaptação ao ambiente. João sentou-se pesadamente, passando as mãos pelos cabelos. Meu Deus, Glória, isso é verdade? A governanta finalmente desabou. Eu só queria proteger a reputação da família. Pessoas como ela não entendem nossos valores, nossa tradição. Nossos valores? João explodiu. Que valores são esses? Discriminação, preconceito, destruição da vida de pessoas competentes baseadas na cor da pele. Naquele momento, Bruna e Clara voltaram correndo com seus desenhos. Olha, é a Keila lendo uma história pra gente, exclamou Clara, mostrando um desenho colorido de uma mulher negra sentada entre 2 crianças, todas sorrindo. E aqui ela ensinando a gente sobre as estrelas, acrescentou Bruna, mostrando outro desenho onde Keila apontava para um céu estrelado, enquanto as meninas olhavam para cima maravilhadas. A inocência dos desenhos contrastava brutalmente com a realidade venenosa que havia sido exposta na sala. João olhou para suas filhas, finalmente felizes, finalmente dormindo bem, finalmente confiantes, e percebeu a magnitude da injustiça que ele havia permitido florescer sob seu próprio teto. Glória, ele disse, sua voz agora controlada, mas implacável. Você está demitida. Quero você fora desta casa hoje. Senhor João, por favor. 15 anos de serviços. 15 anos influenciando minhas decisões com preconceito, ele corrigiu. 15 anos sabotando funcionários competentes. 15 anos envenenando o ambiente da minha casa e da minha empresa. Keila pegou uma última pasta de seus materiais. João, há mais uma coisa que o senhor precisa saber. Glória não apenas influenciou demissões, ela também bloqueou contratações. Ela mostrou a ele uma série de currículos. 23 candidatos altamente qualificados foram rejeitados nos últimos 2 anos depois que Glória fez verificações informais em suas famílias e históricos. Entre eles, estavam 2 engenheiros com diplomas do ITA, um arquiteto premiado e um analista com MBA da FGV. Todos negros ou latinos, João observou, escaneando os currículos. Profissionais que poderiam ter contribuído significativamente para a empresa. Exatamente. Enquanto isso, candidatos menos qualificados que se encaixavam no perfil certo de Glória foram contratados com salários mais altos e em melhores posições. Glória fez uma última tentativa desesperada. Senhor João, ela armou tudo isso. É uma conspiração contra mim. Conspiração? Keila riu suavemente. Glória, seria uma conspiração se eu tivesse inventado suas palavras, forjado seus e-mails, criado suas mensagens de WhatsApp. Tudo o que eu fiz foi documentar e organizar suas próprias ações. João se virou para suas filhas, que observavam a tensão entre os adultos com confusão. Meninas, que tal a gente ir lá para o jardim enquanto os adultos terminam de conversar? Quando as crianças saíram, ele encarou Glória, uma última. Você tem 1 hora para fazer suas malas. Não quero vê-la nesta propriedade novamente. E a empresa? Keila perguntou. João respirou. Amanhã de manhã, farei uma auditoria completa dos processos de contratação e demissão dos últimos 3 anos. Todos os funcionários afetados serão contatados com ofertas de reintegração ou compensação. Glória saiu tropeçando da sala, completamente derrotada. 15 anos de influência e poder desmoronaram em menos de 1 hora diante de suas próprias evidências de conduta discriminatória. Keila observou a governanta partir, sentindo uma satisfação profunda, mas controlada. Não era crueldade, era pura justiça servida com precisão cirúrgica. Por quê? João perguntou quando ficaram sozinhos. Por que todo esse trabalho? Vir aqui, cuidar das minhas filhas, enfrentar todo esse preconceito só para expor a Glória? Porque a injustiça não contestada é a injustiça perpetuada.
Keila respondeu simplesmente. E porque Bruna e Clara merecem crescer em um ambiente onde a competência importa mais do que a cor da pele. Mas havia uma última revelação que nem João nem Glória sabiam ainda. Uma descoberta que Keila havia feito sobre as verdadeiras conexões entre a discriminação doméstica de Glória e uma rede muito maior de exclusão sistemática que se estendia por toda a elite empresarial da cidade e que estava prestes a transformar não apenas uma família, mas toda uma cultura corporativa baseada em privilégio inquestionável. 6 meses depois, a transformação na vida das gêmeas Medeiros era apenas uma pequena parte de uma revolução muito maior que Keila havia orquestrado silenciosamente. Marcos Dias sentava em seu novo escritório na Medeiros Indústria, agora como diretor de desenvolvimento sustentável, um cargo criado especialmente para alavancar sua experiência em projetos de moradia inclusiva. O salário era 40% maior do que o anterior, e ele havia recebido uma participação na empresa como compensação por seus meses de desemprego. Ainda não consigo acreditar que minha irmã fez tudo isso, ele disse a João durante uma de suas reuniões semanais, que agora incluíam discussões sobre diversidade corporativa. Ela planejou cada movimento por meses. João sorriu, olhando pela janela para o novo jardim comunitário que a empresa havia criado no terreno baldio ao lado. Um projeto liderado por 3 dos funcionários que haviam sido reintegrados após a auditoria. Sua irmã não salvou apenas minhas filhas. Ela salvou minha empresa de se tornar obsoleta em um mundo que não tolera mais a discriminação sistemática. A auditoria completa havia revelado um padrão ainda mais extenso do que João imaginava. 23 funcionários foram reintegrados ou compensados adequadamente. 5 supervisores que haviam participado ativamente das práticas discriminatórias foram demitidos. A empresa implementou um novo protocolo de contratação às cegas, onde os currículos eram avaliados sem fotos ou nomes que pudessem revelar a origem étnica. Glória, por sua vez, descobriu que 15 anos de influência baseada em preconceito não construíam uma rede profissional sólida. Nenhuma das famílias da elite a recontratou depois que as gravações de Keila circularam discretamente nos grupos de WhatsApp das babás. Ela agora trabalhava em uma rede de hotéis, ganhando menos da metade do que havia ganhado na mansão Medeiros. O mais impressionante, João continuou, é que ela nunca quis destruir ninguém. Ela queria transformar o sistema. Keila havia recusado a oferta de João para se tornar consultora permanente da empresa. Em vez disso, ela usou sua experiência documentada para iniciar uma empresa de consultoria especializada em identificar e corrigir vieses institucionais. Seu primeiro cliente foi uma rede de hospitais em São Paulo que enfrentava processos por discriminação racial no atendimento ao paciente. Bruna e Clara, agora com 5 anos, frequentavam uma escola mais diversa que João havia escolhido especificamente para ampliar seu mundo. Keila ainda as visitava 2 vezes por semana, não mais como babá, mas como tia Keila, a mulher que havia transformado pesadelos em sonhos tranquilos e lhes ensinado que as famílias são construídas com amor, não com preconceito. Papai, a tia Keila vai vir no meu aniversário? Clara perguntou no café da manhã, usando o colar de estrela que nunca tirava. Claro, princesa. E seu tio Marcos também, João respondeu, ainda surpreso com a naturalidade com que chamava o irmão de Keila de família. A verdadeira medida do sucesso de Keila não estava nos números impressionantes de sua empresa de consultoria ou nos 23 funcionários que ela havia ajudado a serem recontratados na Medeiros Indústria. Estava na ligação que ela recebeu na semana anterior de uma jovem mãe negra em Salvador que havia visto sua entrevista em um podcast de justiça social. Meu filho de 6 anos está sofrendo discriminação na escola, a mulher disse. As professoras dizem que ele é problemático, mas eu sei que ele é inteligente. A senhora pode me ajudar a documentar o que está acontecendo? Keila sorriu, pegando um novo caderno. Vamos começar do começo. Me conte tudo o que a senhora tem notado, porque a melhor vingança não é destruir aqueles que nos machucam. É construir pontes onde havia muros, criar oportunidades onde havia exclusão e transformar a dor em propósito. João Medeiros aprendeu que o privilégio sem consciência é uma arma perigosa, mas o privilégio com propósito pode reescrever histórias inteiras. Glória tentou usar o preconceito como poder, mas descobriu que o ódio sempre constrói castelos de areia. Keila usou
usou a inteligência como justiça e construiu um legado que durará por gerações. Se esta história de transformação através da coragem tocou seu coração, inscreva-se no canal, porque às vezes, mudar o mundo começa com uma pessoa corajosa o suficiente para documentar a verdade e estratégica o suficiente para usá-la com precisão cirúrgica.